Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Próxima Parada, o programa que conecta e fortalece o trade do turismo no Brasil. Nesse primeiro episódio, eu tenho a honra de receber aqui um dos maiores nomes do turismo no Paraná. É isso mesmo, a gente vai falar de Paraná porque é um lugar onde nós estamos sediados, é um lugar que toda a equipe ama de paixão, então a gente traz aqui Irapuan Cortes, que é presidente do Viagem Paraná. Irapuan, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma satisfação ainda estar aqui, né, falando para todos um pouquinho, né, mostrando um pouquinho do estado do Paraná. Isso é muito importante. O Irapuan ele é presidente do Viagem Paraná, que é uma instituição do governo do estado, né? Irapuan é responsável pela promoção e pela divulgação do turismo no Paraná. Mas antes de mergulhar no Paraná, eu quero saber um pouquinho da sua história, que a gente Sim. já conversou aqui nos bastidores, né? E todo mundo que trabalha com turismo tem, de certa forma, uma relação, né, com viagens, né? Como é que é a sua relação com viagens? Alguma viagem que te marcou? Você sempre teve nesse mundo ou ele veio depois? Conta pra gente. Bom, primeiro, né, dizer assim, eu comecei a minha vida trabalhando muito cedo. Em 1989 já abri a minha agência de viagens em São José dos Pinhais. É uma portinha, né, um momento muito pequeno, mas comecei lá. E depois me tornei sócio de uma grande empresa que era, na época, que tinha aqui em Curitiba, que era a Bremador Turismo, né? Então, isso foi em 1989 para 90. Então, realmente, a minha história, né, com as viagens começou porque eu fui muito incentivado muito pela minha mãe, né? Minha mãe fazia muitas excursões, né, com o pessoal da APP Sindicato, que ela era professora. Então, isso realmente despertou esse interesse que eu sempre tive por viagem. Daí fui picado pela mosca azul, né, do turismo e nunca mais consegui saí-la. Então, realmente, é, gosto muito, porque copiando, no caso, uma frase, né, dizendo assim, né, o turismo é bom para todo mundo e, e que seja bom para todos também, né? Então, realmente, eu acho que isso é muito importante, né, a gente pensar o turismo como uma atividade econômica. E o Irapuan estava contando que a mãe dele, com 80 anos, estava fazendo uma viagem esses dias, né, para Foz. Não, foi há uns 6 meses Ah, atrás, foi então faz agora em tempo. janeiro. Esse final de semana eu estava em São Bento, com Comemorando o aniversário. com 80 senhoras, né, tudo na faixa etária dela, né? Mas eu vou dizer assim, ela era uma das mais novas. E conto, né, que essa ida para Foz do Iguaçu foi até engraçado lá, que aconteceu ela levou, no caso, mais ou menos uma média de 30 mulheres que levou a Foz do Iguaçu. E eu ajudei ela, auxiliei ela no aeroporto. E quando eu terminei, né, entregar os check-ins de todo mundo e fazer o despacho da bagagem, falei assim: mãe, vamos reunir as tuas amigas, no caso, para a gente poder ir para a sala de embarque. Ela olhou para mim e falou assim: já perdi metade. Então, se imagina que poderia acontecer isso em Foz do Iguaçu ou no Paraguai que elas estavam indo. Então, foi bastante engraçado. Já temos quase uma história do perrengue de viagem que a gente vai falar mais Isso, pra isso frente. mesmo, isso mesmo. Irapuan, conta um pouquinho pra gente, então. Você está à frente do Viagem desde quando? E qual que é o principal objetivo do Viagem Paraná hoje? Bom, o Viagem do Paraná é um órgão de promoção do turismo do estado do Paraná. Ele é muito semelhante à Embratur, né? Nós copiamos muito a Embratur, realmente nessa semelhança, porém, a Embratur faz muito internacional, ou faz só internacional, e nós fazemos a promoção não só regional, como nacional e principalmente internacional também, né? Vamos muitas vezes até em companhia da Embratur, né, em alguns eventos que acontecem fora do país, mas também a maioria nós vamos com um stand próprio, né, mostrando a força do estado do Paraná. O Viagem, ele realmente a gente criou ele, foi criado pelo governador em 2023, junto com a secretaria. Nós tivemos um momento eu digo que foi um momento embrionário, porque nós tivemos 11 meses que conseguimos criar o Viagem. Então, o ano de 2023 foi realmente somente para a criação. Nós começamos a operacionalização dele em dezembro de 23 e começamos, né, fazendo o planejamento já em 24, daí para acontecer em 25, que é o que está acontecendo agora, né, trazendo todo esse momento novo do turismo do estado do Paraná. E por isso que a gente está com Irapuan aqui, né? Como a gente quer trazer insights, conhecimento, informações para quem vem de viagem, né? No Sim. Brasil, no mundo, são os agentes de viagem, são as agências de viagem. Então aqui está a melhor fonte para vender o destino Paraná, né?
Eu queria colocar uns números aqui na tela para a gente começar a falar sobre esse trabalho de vocês, que já está dando resultado, né? Sim, A gente teve um crescimento do turismo no Paraná em 2024 de 7,7%, que foi mais do que o dobro da média nacional. sim, Esse ano a gente recebeu mais de quase 800 mil, né? 764 mil turistas estrangeiros até agosto, aqui no Paraná, né? sim, 22% a mais do que em 2024. Quando a gente fala desse crescimento em 2024, teve vários meses ali, a gente colocou ali fevereiro, maio, que também o Paraná cresceu mais do que a média nacional. Quando a gente olha para 2004, Irapô, a gente está pensando ainda numa recuperação pós-pandemia, né? No Paraná, a gente não está falando de uma recuperação pós-pandemia, a gente está falando de uma aceleração do turismo, né? O Paraná está pegando o market share que era de outros estados, né? O que vocês estão fazendo, o que o Paraná está fazendo de diferente para tá explodindo assim? vamos lá. Primeiro, né, falando sobre esses números de 764 mil estrangeiros que estão chegando aqui. Se a gente analisar aqui, o Brasil está recebendo 6 bilhões e meio de turistas, nós temos 11% de todos os turistas Boa estrangeiros que estão chegando aqui para o estado do Paraná. Isso para nós é muito gratificante e importante, né? Porque realmente a gente mostra que o Paraná está preparado para recebê-los, principalmente. E nós fizemos, neste ano de 2025, deixa eu tomar uma aguinha. Uhum. Imagina, 11% é muita gente vindo para cá. Isso. Então, falar um pouquinho, né, qual foi o planejamento do viagem para esse ano de 2025? A gente planejou trabalhar em cima das agências de viagens e das operadoras. Então, conseguimos trazer as 10 maiores operadoras do Brasil hoje e uma do exterior, que é a Abreu, fazendo a convenção deles aqui no estado do Paraná. Então, nós tivemos 7 acontecendo em Foz do Iguaçu, né, e 3 aqui em Curitiba. Então, nós já conseguimos capacitar entre 2024 e 2025 mais de 20 mil agentes de viagem. Sabendo que hoje nós temos 39 mil agentes de viagem no Brasil inteiro, nós já capacitamos mais da metade. Então, nós estamos levando realmente o estado do Paraná para quem vende, né? Porque eu digo assim, nós conseguimos, o governador, no caso, a gente conseguiu mostrar para o governador a importância de entender o turismo como uma atividade econômica. Então, como realmente uma matriz econômica, né? Mas quem que vende? Quem que faz a ponta? Quem que faz a venda? São os agentes de viagens. Então, eles são a mola propulsora. Então, a gente realmente tentou entender isso e levamos isso para os agentes e já aumentamos, por exemplo, né? Vou citar uma delas aqui, 2, né? Ou 3. A CVC, por exemplo, já aumentou as vendas para o estado do Paraná em 45%. Uau. A Cativa, que é do Rio Grande do Sul, em 61%. A BWT, aqui de Curitiba, também em 53%, na verdade, de aumento de receptivos aqui no estado do Paraná. Então, realmente, isso mostra, e está aqui os números, na casa, falando tudo isso, que é todo esse trabalho que a gente está fazendo desde do início de 24. Quer dizer, a gente precisa saber, né? Ele precisa conhecer o que é o destino, saber o que tem para vender ali, qual que vai ser o público que ele vai focar, né? Vamos falar então, Irapuã, não tem como a gente não falar de Foz e Curitiba, né? Sim, Foz do Iguaçu é a terceira cidade, se não me engano, mais visitada do Brasil, né? Não, hoje já é a segunda. Já é a segunda. Já é a segunda. Uau. E está brigando ali com o Rio de Janeiro, e está brigando forte com o Rio de Janeiro. Já tivemos momento que passamos ao Rio de Janeiro. E a TripAdvisor, que é um site de busca de viagens do mundo inteiro, colocou Foz do Iguaçu em primeiro lugar. Uau. E colocou o Jardim Botânico em terceiro. Então tem que vir para Foz e para Curitiba, né? Tem que vir para Foz e Curitiba. Não tem como evitar. E são cidades que já têm várias atividades, né? Tanto Foz, não tem só as cataratas, tem uma série de novos parques, hotéis criados lá, quanto Curitiba também, né? Que já está deixando de ser um turismo de negócios para se transformar também em turismo de lazer, né? Hoje já está equiparado, né? Uhum. Antigamente ele era muito corporativo, Curitiba muito corporativo, e hoje não mais. Hoje já equiparou com o lazer. E nós tivemos aí a felicidade os 2 últimos feriados agora, da Páscoa e depois de Corpus Christi, ocupação de 100%. E a gente até brinca, na verdade, que foi uma ocupação de 150%. Por quê? Porque a gente não falou dos Airbnbs, né? A gente falou somente dos hotéis. Então deu ocupação de 100% aqui em Curitiba, e não só Curitiba, como Foz também. Então a gente brinca que chegamos a 150% de ocupação. Bom,
Eu acho que um dos objetivos de vocês, e eu acho que o que a gente procura aqui também é trazer destinos diferentes, trazer mais informação para as agências e para os agentes. A gente tem Foz e Curitiba que tá, né, fácil acesso aí para as pessoas saberem terem informações, mas vocês falam sobre o Paraná por inteiro, né? Sim, Tem até um vídeo de uma campanha que a gente subiu aqui, que é uma campanha nova do Viagem Paraná, né, do sim, governo do estado. sim. E o Paraná tem muito mais do que só Foz e Curitiba, né? Isso mesmo, isso mesmo. Você consegue imaginar? A gente tem uma lista, que eu não sei nem se vai dar tempo de falar sobre todos esses lugares, né? Eu tive o privilégio de conhecer muitas cidades do Paraná enquanto jornalista de viagem também. Mas você consegue colocar 3 destinos, assim, para o agente que sejam rentáveis e que tenham uma boa saída aí para as agências? Bom, vamos começar então pelo Norte Pioneiro, né? Essa região aqui de Ribeirão Claro, é, Carlópolis, também Tomazina, né? Toda aquela região ali está muito preparada para receber o turista. Nós temos ali vários resorts, né? E a gente ali é apelidado de Angra Doce, né? Por causa do alagado de Chavantes. Então ele realmente está muito bem preparado para receber todo esse pessoal. Que é lindíssimo lá, né? Fantástico. Paisagem única, né? Fantástico. Tem ali a Pedra do Índio, que é muito bonita em Ribeirão Claro, a tirolesa também, uma das maiores tirolesas do Brasil hoje, com mais de 1 quilômetro de distância. Não sei se chegou a conhecer lá ou não. Então, realmente, eu acho Desci essa tirolesa, por que sinal, bacana. E muito Tomazina, friozinho de Tomazina diz barriga. que a Tomazina está criando um mais extensa ainda, com 1.300 metros agora. Que legal. Então, Tomazina realmente, não conhecia ainda. não conheceu, é Não, fantástico Tomazina também. tá na lista. Vai lá, Tomazina, que é muito bonito. Então, outras cidades também, né? Joaquim Távora também, toda aquela região ali, Santo Antônio da Platina também. Então, toda a região do Norte Pioneiro está muito bem preparada para receber o turista. E tá na Então, divisa com São Paulo ali, divisa né? muito próxima a São Paulo, né? Onde é o local onde o governador pede para que a gente faça muitas ações, né? Tivemos agora, final de semana passada, na VIRP, que aconteceu em Ribeirão Preto. Nós levamos, então, o estado do Paraná com um stand próprio para mostrar um pouquinho do estado e principalmente essa região para o paulista, né? Bom, falar de um outro local, daí nós teríamos que falar da nossa Costa Rica, que é a região ali de Porto Rico, Porto São José, Porto Camargo, né? E toda aquela região ali muito forte também no turismo náutico, né? Então, que o agro acabou criando algumas praias, né, próprias naquela região para que pudesse realmente atender o ego. Muitas vezes eles tinham a dificuldade de sair de lá para vir ao litoral paranaense ou litoral catarinense, e eles acabaram criando a própria praia. Então ficou uma região muito bonita e muito fácil de vender também, principalmente no verão. E ali a gente tem a proximidade com Maringá, né? Que é uma grande cidade também do estado, né? Então Isso, facilita Maringá. o acesso ali também. Isso, Maringá, Moarama também, né? Então, Uhum. naquela região ali está muito forte também com relação. E depois, né, falar do nosso litoral. Nosso litoral no verão ele está muito preparado também para receber o turista, né? Com os shows que estão acontecendo, etc e tal. Então, se a gente falar sobre show, nós vamos nos prolongar bastante. E logo no litoral a gente tem uma estrutura agora que cresceu muito nos últimos anos, né? A gente tem a ponte que tá, esses dias eu estava vendo imagens da ponte, tá quase pronta já. Parece. 73%. Né? Exato, Ontem eles exato. mostraram 73% já de aprovação, desculpe, de conclusão, né? Conclusão. Uhum. Uma questão muito importante das cidades do litoral ali. Ah, isso vai acontecer. Isso vai realmente, eu acho que vai ser o divisor de águas do nosso litoral. Como aconteceu a Engorda, né? E agora a Engorda não só, de repente, de Caiobá, de Matinhos, vai acontecer também de Guaratuba, né? Mas eu acho que a ponte vai ser o divisor de águas e é um orgulho para todo paranaense, né? Isso realmente a gente ouve falar dessa ponte a vida toda, Sim, né? sim, sim. Então isso. Então, é a Ilha do Mel também, né? A gente não pode deixar de falar da Ilha do Mel, né? Porque realmente Tá entre os principais destinos também, né? Os principais atrativos, né? hoje está dos maiores atrativos, né, que tem do estado do Paraná, principalmente com relação ao litoral, é a Ilha do Mel. E a gente teve o cruzeiro também, né? Passando pelo litoral, parando no porto, né? Tivemos 2 temporadas, né? Uhum. A 24, 25 e a 25, desculpa, 23, 24, 24, 25, né? Nós tivemos 2 temporadas. Infelizmente perdemos essa temporada para o ano que vem agora, mas a temporada de embarque e desembarque. Tá. Vai continuar chegando navios no Porto de Paranaguá, vai chegar navios na Ilha do Mel. Nós teremos o fundeio na Ilha do Mel, então de alguns navios. Porém, eu voltei semana passada do fórum da CLIA, que aconteceu em Brasília, e a preocupação é nacional.
não é uma preocupação regional. Então hoje infelizmente, nós tínhamos 5 navios da MSC Uhum. na temporada passada, para o próximo agora só teremos 4. Teremos 4. Tínhamos, perdão, 3 da costa e só teremos 2 para a próxima temporada. Então, infelizmente, o Brasil está indo na contramão, né, dos grandes cruzeiros do mundo, os grandes cruzeiristas do mundo, na verdade, tudo em crescimento, o mundo inteiro em crescimento, e o Brasil, infelizmente, está indo na contramão. Bom, Por falta de infraestrutura. sim, para receber, né, esses Isso, navios política pública. Falta de política Sim. pública ainda. Mas isso aí eu acho que é um outro momento que a gente Claro, tem claro. A que gente falar, vai aprofundar isso. cruzeiros aqui num episódio também. Isso. Vamos falar sobre malha aérea, Irapô? Sim. Como é que tá fácil chegar no Paraná? Como é que estão os voos, assim? Bom, né, então a gente começa falando sobre os internacionais, né? Os internacionais, hoje nós temos 5 internacionais da América do Sul. Nós temos Santiago, no Chile, nós temos Buenos Aires, na Argentina, nós temos Assunção, no Paraguai, nós temos Lima, no Peru, e também temos Montevidéu, no Uruguai. Então esses 5 voos diretos, né, todos eles ou com 2 voos na semana, né, acontecendo. Então eles estão, em matéria de internacionais, a gente está muito bem suprido. Muito bem suprido, né? Entendendo que nós temos 2 aeroportos internacional, porém não são intercontinentais ainda, né? Nós estamos tentando a homologação da pista de Foz do Iguaçu para que a gente possa trazer esses voos intercontinentais. Já temos um acordo muito avançado com a Copa e com a TAP para que esses voos venham a Foz do Iguaçu. E, infelizmente, né, estamos ainda aguardando a posição do aeroporto Afonso Pena para a construção da 3ª pista. Agora, vamos falar um pouquinho de malha aérea, né, nacional, 2 voos, né, um de Foz do Iguaçu a Brasília e o outro de Fortaleza a Curitiba, né? Então esses 2, na verdade, eles estão praticamente, né, já pontuados, né, e realmente melhorando toda a vinda de, muitas vezes até mesmo de estrangeiros para cá, por quê? Porque o pessoal vem a Brasília ou vem a Fortaleza mesmo, né, e faz essa conexão, no caso, vindo para Curitiba e Foz do Iguaçu. Isso aí é uma outra ideia para a agência, né? Você pegar o turista internacional que está numa região e oferecer uma outra região dentro do Brasil para ele, né? Nós fechamos agora um acordo com o aeroporto inglês, lá da Espanha, que é justamente isso. Eles estão trazendo, né, interessante o pacote que eles montaram. Eles trazem os europeus, no caso, até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro vem a Curitiba, de Curitiba vão a Foz, de Foz vão a Buenos Aires. Olha E só. voltam de Buenos Aires, no caso, para a Europa. Então, bastante interessante o pacote que eles montaram. Então, nós já estamos comercializando o Destino Paraná junto ao aeroporto inglês na Europa. Legal. E o europeu gosta muito, a gente estava falando antes, né? O europeu gosta muito do passeio de trem, de natureza. A gente tem uma Mata Atlântica maravilhosa aqui, né? É fantástico. A grande reserva da Mata Atlântica assim, eu digo, nós temos 2 situações muito pontuais: as cataratas e a grande reserva da Mata Atlântica, que são, né, que nós temos vendido muito isso no estado do Paraná. Bacana. E a gente tem essa proximidade, né, com Curitiba, tanto da grande reserva na Mata Atlântica, como dos Campos Gerais, por exemplo, né? Sim. Que também é uma região que está crescendo muito turisticamente nessa parte de ecoturismo e está do ladinho de Curitiba, né? Muito próximo, né? Muito próximo a Curitiba. Falar um pouquinho de Vila Velha, né? Falar um pouquinho do Buraco do Padre, falar um pouquinho de Carambeí, eu acho que é importante, né? Toda essa região. Nós temos, vai acontecer esse final de semana, a abertura em Castro do Festival da Primavera, com mais de 80 balões. Uau. Então vai acontecer esse evento, esse final de semana, vai estar muito legal mesmo. Então, eu acho que a gente realmente não consegue falar sobre Curitiba se não falar sobre os Campos Gerais. Hoje está muito bem consolidado e muito forte. Nós tivemos agora, recentemente, no Uruguai, e no Uruguai a Curitiba nos acompanhou. E a extensão realmente de Curitiba, eles até falam, né, da extensão de Curitiba, no caso indo para as vinícolas, né, para a região metropolitana, isso, indo para o litoral com a descida de trem e indo a Campos Gerais. Então é bastante interessante. Quer dizer, a gente pode pegar o cliente que já conhece Curitiba e montar um combo diferente, né? Eu já visitei o Jardim Botânico, o Parque Tanguá, o Museu do Olho. Tá, mas você já visitou a vinícola premiada lá em São José dos Pinhais?
você já visitou o Buraco do Padre, né, e você vai montando, criando outras rotas ali, outros roteiros, né? É isso mesmo. A Schutz fez isso muito bem. Uhum. Ela montou alguns pacotes, né, saindo de Curitiba aqui e trazendo as pessoas que já conhecem Curitiba realmente conhecer os arredores. Então, eu acho que é muito importante isso para o mercado, né, falar um pouquinho também sobre Curitiba e região, e não só Curitiba e região metropolitana, como Foz e região metropolitana também. Porque Foz está muito bem consolidado, a gente sabe que hoje você precisa no mínimo 5 dias em Foz do Iguaçu para você poder conhecer todos os atrativos, mas Foz do Iguaçu não é só Foz do Iguaçu, também tem os arredores que são bastante importantes. Santa Helena, Missal, ali todos, Itaipulândia, né, com turismo religioso muito forte. Uhum. Então, também eu acho que é muito importante. Aliás, você me deu outra deixa. Eu falei, gente, que não ia dar tempo de falar de tudo. Tem um monte de cidade aqui na minha cabeça ainda, mas turismo religioso também é muito forte por aqui, né? Muito forte. Nós temos a Rota do Rosário, nós temos o primeiro caminho iniciático de Santiago de Compostela aqui no Brasil, aqui no Paraná. Uau! Isso é o primeiro da América do Sul, não tem outro, Aonde que né? ele tá? Aqui, Ele aqui na está região? hoje entre Fênix e Campo Mourão. Nossa! São 106 quilômetros e já muito bem consolidado. E outra coisa, ele é um caminho iniciático para você conhecer. Ele é certificado pelo caminho de Santiago De de Santiago. Compostela. E você recebe o certificado, né? E também, no caso, o convite para participar e conhecer Santiago de Compostela lá na Espanha, entre Espanha e Portugal. Que legal. Irapô, a gente tem um quadro aqui no Próxima Parada Sim, que chama Perrengue de Viagem. sim, Que a gente quer mostrar que não tem. Na vida a gente se planeja e sai alguma coisa errada, né? Imagina na viagem, né? Por que sim. que ia dar sempre tudo certo, né? E a gente quer mostrar que mesmo os maiores especialistas em viagem também já passaram perrengue. Você tem alguma história de um perrengue de viagem que você passou? Olha, eu tenho vários, né? Tenho vários, né? Por Vive na exemplo. estrada também, né? Tenho, por exemplo, vou contar um foi bastante interessante para mim, né? Eu fui à Itália, né? Cheguei na Itália, lá na Itália o sistema de pedágio deles é diferente do nosso aqui. Quando você entra na rodovia, você tira um ticket e o que você roda na rodovia você paga. E Paga depois daí. paga a hora que Aham. você sai da rodovia. Tá. Você saiu da rodovia, entrou na próxima cidade e você Aham. paga exatamente o que você transitou. Percorreu. O que você transitou dentro da BR, né? Uhum. Supostamente BR deles, ou seja, na rodovia deles, Sim. você paga então o que você transitou. E eu tinha feito um cartão, e era um cartão de débito. Cheguei lá nesse cartão de débito e eu tentei pagar com o cartão. Então enfiei na máquina, né? Coloquei na máquina, a máquina devolveu. Eu enfiei novamente, né? Coloquei ele novamente, a máquina devolveu, eu virei o cartão, coloquei, a máquina engoliu o cartão. Ai. Ai. Daí No meio da viagem. No meio da viagem, cheio de carro atrás de mim, eu não sabia o que eu fazia, daí tinha um botão de help, eu apertei esse help, daí veio o cara me atender, e daí ele né, Aham. colocou um cone atrás do meu carro, mandou um restaurante extremamente agradável, aquele negócio assim de italiano bronco, né? E a gente, né, e ele, né, brigando comigo pelo eu ter feito, né, tomado aquela atitude, daí acabamos achando o cartão. Daí ele pediu para mim passar Mas ele conseguiu tirar daí o cartão? não, caía dentro de Ah. uma bacia, no caso, enorme, assim, e caía todos os cartões ali dentro. Daí nós tivemos que procurar os cartões, né? Porque eram os papeizinhos que caíam ali dentro. Nós tivemos que procurar, perdemos mais de uma hora, né? E ele pediu para eu passar o pedágio e encostar do lado direito, né? Eu fiz isso, encostei o carro do lado direito, fui lá, ajudei ele, achei o cartão, daí ele pediu o meu passaporte, eu mostrei o meu passaporte, ele me entregou e eu fui embora. Daí estava com a minha esposa e com o meu compadre, virei para o meu compadre e falei assim: ó, uma vantagem, não pagamos o pedágio, né? Ah. Coisa de brasileiro. Ah. 3 meses depois chegou a multa em casa, R$ 800, porque eu tinha passado o pedágio. Então isso foi um perrengue que eu me lembro, no caso, Além da vergonha lá da na vergonha, hora, tudo aí, né? pergunta depois. Veio a multa depois, porque nós infringimos a lei e passamos o pedágio sem pagar. Então, esse é um dos perrengues, né? Eu Aham. tenho vários que poderia estar contando aqui. Faz parte, né? Vira Faz história para parte. contar, né? Vira, né, dizia o nosso secretário anterior, no caso, que todo local é um local bonito com uma história bem contada, né? Exatamente. Então, isso é o turismo. E se essa história é bem contada, Irapuã convenceu o agente de viagem, Sim, ele quer vender Paraná. sim, Qual que é o caminho? Ele vai dentro do site do Viagem Paraná, que aliás
Tá muito legal o site. Ele tem contatos, ele tem um apoio, tem as regionais também. Qual que é o caminho para a agência chegar em vocês e pegar essas informações para vender o Paraná? Sim, primeiro através das redes sociais, né? Aham. Então eles fazem os contatos com a gente e a gente auxilia muitas vezes as agências em realmente tentar montar o melhor pacote, né? É lógico que a gente faz isso macro, né? A gente não consegue fazer isso de forma Sim. micro, né? Porque realmente se tiver que atender esses 20 mil agentes de É muita viagem, gente, né? nós não vamos ter gente suficiente para isso. Mas de uma forma macro, a gente tem instruído todos os agentes de viagem, principalmente nas capacitações que a gente tem feito, qual é a melhor forma realmente de você fazer a comercialização do destino turístico do estado do Paraná. Então, quando a gente fala isso, a gente fala do turismo em massa, né? Não é daquele turismo pontual. Então, quando a agência ela tem esta dúvida, ou ela fica, a gente fica, por exemplo, normalmente para a rodada de negócios que acontece depois dessas capacitações, realmente para dar essas informações de como a pessoa fazer para fazer uma situação pontual, Mais personalizada, mas né? muito mais personalizada. E no Viagem tem os mapas de todos os destinos, eu vi que tem um mapa lá que vocês fizeram do enoturismo paranaense, que tem uma série de vinícolas, enfim, tem informação pra caramba lá, né? Hoje nós temos um portfólio, né, com 259, é isso, né, Veloso? Acho que é 259 é, pontos turísticos do estado do Paraná, né? Seja ele um ponto turístico ou seja ele um ponto comercial turístico, né? Então, realmente, porque o Viagem tem essa vantagem, né? Que a gente pode realmente trabalhar na comercialização do destino. Pô, qual o seu destino dos sonhos? Sua bucket list de viagem? Né? Porque a gente sempre tem vários, né? Mas tem um assim que você fala, um dia eu quero ir para esse lugar, ou você já está se planejando. Né, vou dizer assim, lógico que existem muitos, né? Que a gente ainda tem um sonho em conhecer, né? Bastante lugar. Mas quando a gente foi à Itália, eu acabei, na verdade, não dando tempo da gente ir à Costa Amalfitana. Uhum. E eu tenho realmente uma vontade muito grande de voltar. Mas eu digo assim, o meu sonho de viagem é a próxima viagem. A próxima viagem, no caso, é o meu sonho sempre de viagem. Então, Uhum. então a gente se programa muito para que isso aconteça, né? Então, digo assim, lógico, eu sei que o Brasil é maravilhoso, que a gente tem muitos lugares para conhecer dentro do Brasil ainda, mesmo no estado do Paraná, a gente não conhece tudo, né? Mesmo na nossa região aqui a gente não conhece tudo, não consegue conhecer tudo ainda. Mas eu digo que eu acho que o próximo destino é a próxima viagem que a gente vai fazer. Aliás, a sua próxima viagem já tá toda programada aqui, né? Porque o Irapuã tá viajando por tudo para divulgar o Paraná, não para em casa, né? Se eu pegar a lista aqui, né, até o final do ano, eu tenho assim mais de 40 viagens para serem feitas até ao final desse ano. Então, realmente é bem complicado, Elaine, né? Mas, graças a Deus, né, a minha esposa ainda está me entendendo. De vez em quando você aparece em casa. Isso mesmo. De vez em quando apareço por aí. Essa vida de quem trabalha com turismo tem os ônus e os bônus, né? Os ônus e os bônus. É. O que a gente muitas vezes fica chateado, né? Que a gente, né, posta alguma coisa nas redes sociais. Eu gostaria de uma vida assim, só vive viajando, né? Os agentes também, quem trabalha com turismo se identifica muito com isso, né? Isso Nossa, mesmo. que vida boa. Que vida só boa, só viaja, né? Tramuan, para a gente encerrar, Sim. deixa um último recado aí para o pessoal do Brasil todo que nos acompanha, que nos ouve ou nos assiste, para quem está em dúvida ainda sobre trazer os viajantes aqui para o Paraná. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre o estado do Paraná. Nós estamos muito bem preparados, né? Não só Curitiba quanto Foz do Iguaçu, como todas as cidades do Paraná, que são polos turísticos, estão preparados para receber, seja o turista nacional, regional, nacional ou internacional principalmente. Então, eu digo assim, eu sou suspeito em falar, né? Mas eu amo muito o meu estado e eu sei o quanto a gente realmente está trabalhando para que isso aconteça, para que a cada dia mais venham mais turistas para o estado do Paraná. E deixar, né, eu sempre falo isso para o governador, que a gente precisa entender o turismo como atividade econômica, não é atividade social. Ele é uma atividade econômica gerando muita renda, gerando muito emprego e uma indústria da felicidade. Então, essa mensagem que eu quero deixar, entendeu, para todos, mostrando realmente o quanto o turismo é importante na cadeia econômica.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a E eu gente, que Irapuã. agradeço, Elaine. Foi um prazer, foi uma aula de Paraná, né? Eu acho que se você não está convencido ainda, entra no Viagem Paraná, assiste os vídeos, olha tudo lá, com certeza você vai começar a trazer os viajantes pro Paraná, né? Tem muita Isso, coisa por aqui. isso mesmo. Já imaginou passar o inverno no Paraná? Já imaginou? Aqui tem parques incríveis, pousadas charmosas, vinícolas premiadas e tour em cervejarias. Aqui tem Foz, cataratas, fronteiras, natureza e muita diversão. Você pode caminhar pela história depois de um passeio de trem de tirar o fôlego. Vivenciar várias culturas e experiências em um só dia. Encontrar a modernidade e tradição convivendo em perfeita harmonia. Paraná também é arte. É cultura! Cachoeiras incríveis pertinho de um parque natural com milhões de anos. Esse inverno é no Paraná. Vem pra cá. Vem pro Paraná. Inverno é no Paraná. Nunca decepciona. Conheça, sinta e surpreenda-se. Já imaginou? Isso aí, gente. Nós nos vemos no próximo episódio do Próxima Parada. Deixa seu comentário aqui, fala o que você achou, traz sugestão de tema. Se tiver alguma dúvida aí sobre o Destino Paraná, coloca lá que a gente vai responder. Siga as redes sociais Estúdios Gralha, que logo a gente vai ter mais novidades sobre o Próxima Parada para você. Como diz nosso amigo Irapuã, até a próxima viagem. Até a próxima viagem.